Olá, boa noite. Você já está assistindo o Consumidor em Pauta, um programa de utilidade pública da TVE que vai ao ar diariamente de segunda a sexta-feira. Nosso horário de início é sempre depois do radar. Termina o radar, tem um pequeno intervalo ali, termina a boa música do radar e a gente já começa a tratar aqui de direito do consumidor, direito do trabalho, direito de família e direito previdenciário. E esse programa é feito por vocês. E ele é feito por vocês porque as perguntas todas que nós recebemos são feitas pelos nossos telespectadores. E que às vezes ficam meio assim, indiferentes, ficam meio brabinhos com a nossa produção, até comigo, e eu lamento profundamente, porque nem sempre a gente consegue atender a todas as perguntas que chegam aqui, porque elas chegam em grande número. Mas vocês podem mandar, vocês insistam, porque nós vamos responder a todas as perguntas. E vocês podem mandar perguntas para o nosso e-mail, que é consumidorempauta@tve.com.br. Podem perguntar através do telefone, que é o 3230 1530, que é o telefone aqui da TVE também. Ou então podem mandar um WhatsApp para o nosso celular exclusivo do programa, que é o 985-946-773. 985-946-773, prefixo, claro, vocês sabem, é o 51. Tá bom? Então, mandem as perguntas e eu não vou demorar muito, porque hoje tem muitas perguntas. Eu quero já de início dizer que nós vamos tratar hoje de direito do trabalho e eu já vou apresentar os meus convidados de hoje aqui. Lá na minha esquerda, lá bem na ponta, o doutor Marcelo Armigliato de Jesus, que é um advogado trabalhista e que está sempre conosco aqui já faz muitos anos. Boa noite, doutor Marcelo, tudo bem? Boa noite, Machado, tudo bem? Boa noite, telespectadores. É um prazer enorme estar de volta aqui no programa. Aqui à minha esquerda está o doutor Eduardo Vargas, que é juiz do trabalho. Boa noite, doutor Eduardo, tudo bem? Boa noite, Machado, tudo bem? Satisfação em voltar ao seu programa. Muito obrigado. O doutor Eduardo já veio aqui, já esteve conosco. E eu vou aproveitar para hoje mandar um abraço muito grande para as filhas do doutor Eduardo, que é a Daniela, e ele me disse que a Daniela já estava, quando ele saiu de casa, já estava com a TV ligada no canal 7. Bom, assim ela viu o radar, viu os desenhos todos. E também para a Rafaela, que deve estar chegando em casa agora, ela que estava estudando. Quero aproveitar também e mandar um abraço para o doutor Michel Soares, que eu encontrei hoje na Rua da Praia, um advogado que fez rasgados elogios ao programa. Muito obrigado, doutor Michel. Qualquer dia nós vamos estar juntos também aqui. Vamos para as perguntas, então, né? Podemos começar? Vamos lá. Essa aqui, eu sempre brinco com os advogados aqui, principalmente do Justiça do Trabalho, que é uma gurizada, né? O doutor Eduardo também é muito mais novo que eu, então eu digo assim, olha, o que você não souber pode deixar comigo que eu respondo, porque eu já faço há tanto tempo e as perguntas são realmente um pouco recorrentes. Mas eu não sei nada, não, é só brincadeira. Doutor Marcelo, a dona Jussara mora no bairro Leopoldina, aqui em Porto Alegre. Ela diz o seguinte, meu filho tem uma questão trabalhista faz 6 anos, quando a empresa faliu. Agora ele decidiu entrar na internet com o número do processo e verificou que a questão está sem movimentação desde 2016. E a dona Jussara quer saber o que o filho dela deve fazer. Olha, dona Jussara, como primeira dica, eu diria tentar localizar o advogado dele e procurar esse advogado para obter uma informação mais concreta sobre o que pode estar acontecendo aqui. Muita gente, Machado, às vezes perde o contato com o advogado, né? Então fica uma dica, existe a possibilidade de encontrar o advogado através do Cadastro Nacional de Advogados da OAB. Basta colocar no site de busca, por exemplo, no Google, CNAOAB, e você, com o nome do advogado ou com a OAB do advogado, vai poder localizá-lo, ter acesso ao seu endereço atualizado e seu telefone atualizado. Por quê? O que me parece aqui é de duas uma. Ou o processo foi arquivado e está arquivado desde 2016, ou houve um recurso, na época que a empresa ainda não estava falida, houve um recurso e esse processo provavelmente, então, esteja nos tribunais superiores, no TST
ou no próprio STF aguardando algum julgamento. Então, eu penso que deve ter ocorrido alguma dessas duas possibilidades, mas procure seu advogado, que certamente ele trará uma informação mais concreta para esse caso. Doutor Eduardo, a primeira pergunta que vem é do Enio Santos, que mora na cidade de São Leopoldo. E ele pergunta o seguinte: com as novas regras do PIS, é mais vantajoso sacar os R$500 ou esperar pelo aniversário para sacar um salário cheio? E daí, doutor? Eu acho que ele quis falar em FGTS em vez de PIS, né? Talvez por aí. Pois é, Machado, também acho, né? Prezado Enio, né? Certamente você está falando do FGTS, claro, né? Que tem sido muito comentado nos últimos dias pelas novas regras apresentadas pelo governo federal, que aumentaram as hipóteses de saque do FGTS. Né? Em resumo, foram criadas duas novas modalidades. Sim. O saque imediato, que é esse de R$500 em que o nosso telespectador está falando, e o saque aniversário, que vai iniciar no ano de 2020, no ano que vem, em abril do próximo ano, em que será possível sacar parte do valor depositado na data, no mês de aniversário do optante pelo fundo. Né? Então, essas duas novas hipóteses que foram as criadas pela legislação recentemente editada e que possibilita ao trabalhador duas novas oportunidades de saque, além daquelas que a lei já prevê, entre outras tantas, né? A mais conhecida, que é a despedida sem justa causa, quando o trabalhador tem a possibilidade de sacar todo o valor do seu FGTS. Tá? Mas quanto à pergunta do nosso telespectador, né, se é mais vantajoso ele sacar agora até o limite de R$500 ou esperar a data do aniversário, vai depender da situação financeira dele, a avaliação que ele fizer sobre a possibilidade de, por exemplo, com esse dinheiro, quitar alguma dívida que ele tem. Eu tenho visto os economistas darem dicas nesse sentido, de que se há uma dívida a pagar, né, os juros são maiores do que rende o valor lá no FGTS, então é vantajoso que ele saque, utilize isso para quitar essa dívida. Agora, se ele não tem dívidas a quitar e o FGTS serve basicamente, e a lei foi assim criada, para que o trabalhador tenha um valor na perda do seu emprego. Né? E agora, também com essa nova legislação, foi reformulada a correção dos valores lá do FGTS, sobretudo por uma nova distribuição dos lucros do FGTS. Então, alguns economistas já estão dizendo que também pode ser vantajoso deixar o dinheiro depositado no FGTS, que talvez ele renda mais do que aquelas aplicações mais básicas, como, por exemplo, a poupança. Claro. Então, Machado, eu espero ter ajudado o nosso telespectador com essas informações, né? Mas a decisão vai ter que ser dele a respeito dessa situação. Então, Enio, está bem esclarecido qual é a situação, então, por favor, né? Doutor Marcelo, eu tenho a pergunta do Rony aqui, que ele é aqui de Porto Alegre. E ele diz que é telespectador assíduo do programa. Muito obrigado, Rony. Então, fica aí conosco. Sua pergunta aí, ó. Sem minha autorização, descontaram 16 parcelas do meu salário. Olha, 16 parcelas. Disseram que em 20 dias eles iam me ressarcir os valores. Findou o prazo e nada. Tenho os protocolos de atendimento. É uma seguradora de São Paulo. E o Rony pergunta como ele deve agir, doutor Marcelo. Olha, Rony, na realidade aqui, tu trouxeste para nós aqui uma informação muito importante. Sem minha autorização. Sem minha autorização, nem a seguradora poderia ter efetuado esses descontos e nem o teu empregador poderia ter permitido a ocorrência desses descontos. Logo, você teria o direito de cobrar tanto da seguradora a devolução desses valores, que ele descontou indevidamente, quanto do próprio empregador que agiu ilicitamente porque não detinha uma autorização sua para proceder a esses descontos. Então, fica a seu critério, acho melhor inicialmente, pelo menos, cobrar da seguradora e, se não der certo, você teria essa possibilidade de cobrar do seu próprio empregador também. Doutor Eduardo, eu tenho uma pergunta aqui que é feita pelo Ricardo, que mora na cidade de Canoas. E ele pergunta, eu acho que isso aqui o senhor deve saber, já deve ter respondido várias e várias vezes. Depois do trânsito em julgado no TST, quanto tempo a empresa tem para pagar?
Pergunta fácil essa. Prezado Ricardo, infelizmente não há um prazo determinado após o trânsito em julgado do processo, né? Vai depender ainda daquilo que ainda tem a percorrer nessa ação, né? Via de regra, com o trânsito em julgado, o trabalhador vai saber quais são os direitos que foram reconhecidos numa decisão judicial. Mas é preciso quantificar esses direitos deferidos. Então passa para a fase de liquidação do processo, que logo segue a fase de execução. Ou seja, apura-se os valores e após a empresa é citada ou intimada para que pague o valor devido. Mas isso leva algum tempo, né? Salvo se o advogado dele já estivesse promovendo a chamada execução provisória, quantificando já o processo enquanto tramitasse esse recurso no TST, o que é bastante comum. Talvez seja essa a hipótese e, então, se já está quantificado o valor que é devido ao Ricardo e o processo transitou em julgado, é mais rápido. É bem mais rápido. Pode ser até alguns dias, talvez um mês, 2 meses, dependendo só da comunicação do TST para a vara do trabalho onde tramitou o processo, onde tramita, melhor dizendo, para que, então, a vara do trabalho comunique à empresa de que houve o trânsito em julgado e que ela deve pagar. Mas somente, frisando bem, Ricardo, somente se já estiver liquidado a sentença no seu processo. Aí sim, ele vai andar bem mais rápido. Tá vendo, Ricardo? Tomara que esteja tudo liquidado aí no teu processo e que esse dinheiro apareça de uma vez. Doutor Marcelo, a pergunta é do Erli Ram. Trabalhei durante 2 meses como empregado informal e mais 4 meses como empregado de carteira assinada. Ele quer saber quais são os direitos que ele tem, doutor Marcelo. Olha, seu Erli, o primeiro direito seria a busca pelo reconhecimento desse vínculo de emprego no período em que você nos refere que trabalhou como informal, sem a sua carteira de trabalho devidamente anotada. Então, o primeiro direito seria, a providência seria essa, buscar o reconhecimento do vínculo jurídico de emprego nesses 2 primeiros meses. Aí você teria, então, 6 meses de contrato de trabalho. O que uma pessoa com 6 meses de contrato de trabalho tem de direitos, né? Teria 6/12avos de aviso prévio, desculpa, de 13º proporcional, 6/12avos mais 1/3 das férias proporcionais, o aviso prévio proporcional, a fração das férias e também do 13º sobre o aviso prévio proporcional, a multa de 40% do fundo de garantia. Você teria as parcelas rescisórias que lhe são devidas. E com 6 meses, você, sendo esse o seu terceiro encaminhamento do seguro-desemprego, você também teria acesso. Se for a primeira ocasião de encaminhamento do seguro-desemprego, não. A segunda, também não. Mas se essa for a sua esse for o seu terceiro encaminhamento do seguro-desemprego, você também teria direito a essa parcela. Doutor Eduardo, eu tenho a pergunta aqui de Porto Alegre mesmo, é o Nathaniel. Acertei o nome? Nathaniel. Então tá bom. Ele diz o seguinte: trabalho no supermercado com bandejas de pães congelados. Ao mesmo tempo, trabalho no forno assando os pães. Normalmente, sou escalado para trabalhar no balcão de frios fatiados. Gostaria de saber se não tenho direito a nenhum acréscimo no meu salário pelas atividades que desenvolvo. Tem ou não? Machado, prezado telespectador, essa é uma situação bastante comum nos processos trabalhistas que cotidianamente enfrentamos na Justiça do Trabalho. É o que chama-se em direito do trabalho, e a jurisprudência assim denomina, de acúmulo ou desvio de função. Desvio de função. Mas, Nathaniel, pelo aquilo que você refere na sua pergunta, essas atividades me parecem compatíveis com o cargo que você deve deter nesse supermercado. A legislação não determina, Machado, que seja pago um salário, um valor adicional para cada tarefa desempenhada. Sim. Então, isso que o nosso telespectador refere não vai gerar a ele um salário a mais ou um acréscimo salarial. Salvo se, Machado, houvesse uma situação em que aquela atividade que ele desempenhasse a mais
diversa daquela inicialmente estabelecida no contrato de trabalho, quando ele firmou com esse supermercado, que essa atividade diferente fosse remunerada pelo próprio empregador, pelo supermercado, com um salário maior. Por exemplo, ele exercesse uma função designada a um supervisor dele, uma tarefa de maior confiança e maior responsabilidade. Nessas hipóteses, ele teria, sim, direito a um acréscimo salarial, desde que, claro, devidamente comprovado em um processo judicial. O simples fato dele colocar só pão congelado numa bandeja, daqui a pouco levar esses pães para o forno, isso aí não vai gerar um acréscimo. Não vai gerar nenhum acréscimo salarial. Então, Nathaniel, lamentamos profundamente, mas falou aqui o doutor Eduardo, e qualquer dúvida que tenha ficado, por favor, pergunte para a gente novamente. Doutor Marcelo, a dona Silvia, aqui de Porto Alegre, ela disse que trabalhou 23 anos num hospital, foi desligado em 7/11 e meu aviso foi até 6/3. Menos de 30 dias da data base. Tenho direito ao trintídio. Isso. O hospital diz que só paga na justiça. Olha, Silvia, se o hospital diz que só paga na justiça, entre na justiça porque você tem direito. Exatamente, porque se você foi despedida menos de 30 dias da data base, você tem direito, existe uma lei, eu não me recordo o número, mas existe uma lei que estabelece exatamente isso, você tem direito a um salário adicional. Portanto, se o hospital só paga na justiça, entre com a ação. Doutor Eduardo, o Rogério, aqui ele mora na cidade de Porto Batista. Olha, sinceramente, não conheço Porto Batista. Olha que eu conheço bem o Rio Grande do Sul, mas Porto Batista não conheço. Ganhei uma perícia judicial já faz 1 ano e meio e até agora não recebi. Ele quer saber o que ele deve fazer para o doutor Eduardo. Pois é. Era necessário aqui maiores informações a respeito do processo para que eu desse muito poucas, uma resposta mais precisa. Eu não sei nem se não é uma perícia do INSS essa aí, né? Porque ele fala perícia, pode ser até perícia do auxílio-doença do INSS também. É verdade. Pode até ser essa a hipótese, mas a primeira providência é ele consultar, procurar o advogado que ele contratou, claro, para saber qual é a situação atual do processo, né? Agora, se ele refere que é uma perícia judicial num processo trabalhista, certamente essa perícia ou é em relação à insalubridade, ou é em relação à periculosidade, ou talvez alguma doença ocupacional ou um acidente do trabalho, né? O simples resultado positivo dessa perícia, Machado, não significa que já tenha a sentença definitiva do processo, porque a perícia judicial ela serve como uma prova, um elemento para que o juiz possa proferir a sua decisão. E nem sempre o juiz fica vinculado ao resultado dessa perícia. O juiz pode, em determinadas situações, é raro, verdade, mas o juiz não está sempre adstrito àquilo que o perito judicial constata na sua inspeção. Vendo, fui fazer uma pergunta para o doutor Eduardo, eu acabei entrando já na área do doutor Luiz Gustavo aqui, doutor Disseu, mas tudo bem. Sexta-feira a gente resolve isso aí. Doutor Marcelo, dona Vilma mora na cidade de Triunfo. Ela diz que trabalha numa empresa terceirizada que atende a um órgão do governo. O contrato terminou em dia 16 de agosto e começou o nosso mês de aviso prévio, no dia 16 de agosto. A supervisora disse que não temos direito ao vale alimentação durante o mês de aviso. Acontece que seguimos trabalhando normalmente e a dona Vilma quer saber se a supervisora dela está certa. Não, ela não está certa, dona Vilma. A supervisora está errada, tá? Por quê? Porque o aviso prévio, o que é um aviso prévio? É um aviso, uma comunicação. Ele não altera o contrato de trabalho. O contrato de trabalho permanece exatamente como ele se iniciou. Então, um aviso prévio não traz nenhum reflexo, nenhuma alteração do contrato de trabalho, que deve permanecer exatamente nas mesmas condições. Então, se você recebia o auxílio alimentação no contrato de trabalho normal, no aviso prévio trabalhado, você também tem direito a recebê-lo. Portanto, está errada a sua supervisora. Eu vou lhe dar o tempo, o máximo que eu tenho aqui, 1 minuto para o senhor responder a seguinte pergunta, doutor Eduardo. No extrato de fundo de garantia não consta a data de afastamento, que é 8/9/2017.
Isso aí pode dar problema para ele receber? Quem pergunta é o Rosalino. Não, Rosalino, não vai ter problema nenhum para obter a liberação do FGTS, a simples falta da data de rescisão no extrato do FGTS. Porque a comunicação de dispensa é feita pelo empregador assim que ele rescinde o contrato de trabalho com o seu empregado. Então, nessa situação, o fato de não constar no extrato a data de término do contrato de trabalho não vai impedir que o nosso telespectador possa sacar o seu FGTS, sem nenhum problema. Doutor Marcelo Amigliato Jesus, doutor Eduardo Vargas, muito obrigado pela presença de vocês aqui, que abrilhantaram mais uma vez esse programa. Lamentavelmente não conseguimos responder a todos, mas pelo menos eu tive tempo para mandar um beijo, um abraço para a Daniela e para a Rafaela, que são as filhinhas do doutor Eduardo aqui, tá bom? Obrigado pela audiência de vocês aí. Lembrando que eu quero mandar um abraço também para a Terezinha de Gravataí, para a Graça de Canoas, para a Ivanir de São Leopoldo, para a Maria, para a Jussara, para a Norma, para a Sandra, para o Valdemar, para o Mozart. Todas essas pessoas que ligaram para cá e a gente não conseguiu responder as perguntas que vocês mandaram. Mas esperem, na terça-feira que vem, seguramente a gente vai colocá-las em primeiro lugar. Tá bom? Lembrando que nessa quarta-feira eu estarei de volta aqui, 6h30. Vou conversar com o professor Cláudio Bonato sobre direito do consumidor. A todos vocês, muito obrigado, muito boa noite e até lá.